comigo. Recebo agora o Dr. Rubens Teixeira, advogado, economista, autor do livro 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Dr. Rubens Teixeira, bom dia, bem-vindo à Super Madrugada mais uma vez. Bom dia, Jimmy Hall, bom dia aos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi. Bacana, Rubens. Vamos falar hoje sobre cotas de universidades federais que estão passando de 40%, está dizendo um estudo dizendo que as universidades federais brasileiras reservam 40,3% das vagas, que equivale a 77.374 matrículas para alunos cotistas. Isso é bom, é uma conquista, ou não? Jimmy, é importante a gente levar em conta que, como nós somos um país muito desigual e que temos uma história, no nosso passado aí, nós fomos aí o último país a libertar os negros da escravatura e também, por conta da desigualdade social, temos muitas pessoas carentes que dependem das escolas públicas para cursar ensino fundamental e médio. E a gente sabe que o padrão dessas escolas são em nível muito inferior às escolas particulares, especialmente aquelas de mais alta performance. A gente tem que entender que o artifício que se encontrou, né, o mecanismo que se encontrou para compensar a desigualdade, compensar os efeitos históricos em que os negros acabaram sendo preteridos nas oportunidades, porque devido ao preconceito, devido à pobreza que eles foram submetidos, né? Mais expostos, especialmente no passado, logo foram libertos da escravidão. Nós temos uma dívida com eles, vamos dizer assim, e também com as pessoas mais pobres, porque o instrumento mais eficiente de mobilidade social é a educação, porque as pessoas, quando estudam, elas conseguem fazer cursos universitários, conseguem fazer cursos técnicos de melhor qualidade, conseguem emprego melhor, enfim. E se não for dado uma oportunidade diferenciada, a tendência é que os filhos de pessoas de baixa renda sejam também pessoas de baixa renda, com algumas exceções que conseguem migrar. E isso faz com que a gente perpetue a pobreza, em alguns casos aí até a miséria, nas gerações daqueles que não tiveram a oportunidade de nascer num berço com recursos ali capazes de dar conta de educar, de ser educado, das famílias educarem seus filhos. O que acontece, Jimmy Hall? É muito comum as pessoas criticarem cotas, eu entendo o argumento das pessoas, mas eu só vou citar um exemplo. Eu vou dar um exemplo pessoal, que é uma coisa não é muito bom de se fazer, mas é o que eu tenho no momento, para não citar exemplo de terceiros. Se eu fosse uma pessoa, se existisse cota na minha época, que eu era criança, adolescente e tal, jovem, eu certamente seria usuário de cotas, mas na época não tinha. Então, eu não fui beneficiado pela cota porque não tinha cota. E eu tive, graças a Deus, a oportunidade de passar em diversos vestibulares aí, mas vi o quanto é duro, o quanto é difícil e o quanto é raro aqueles que conseguem driblar a pobreza sem ter um input, né, uma ajuda a mais. Por outro lado, meus filhos que não terão direito à cota e vão ter que submeter ao vestibular com menos vagas disponíveis, porque eles não serão beneficiários da cota, terminarão por não, entre aspas, terem uma competição mais difícil para eles, porque vão disputar menos vagas. Então, na verdade, mesmo assim, eu entendo da importância que a cota tem na sociedade para de reduzir a desigualdade, dar oportunidade ao mais carente e dar uma ascensão mais acelerada às pessoas negras, né? Que a sociedade traz uma dívida histórica com eles, a sociedade brasileira. E precisamos lembrar que se preconceito não existisse, e nós que temos uma população negra muito numerosa no país, nós teríamos nos cargos mais elevados do país uma proporção de negros, tal como é a proporção de negros na sociedade. É verdade. Os negros têm mais dificuldade de ascensão. Então, é importante que a sociedade tenha o entendimento, né? Entendimento. Não argumente contra as cotas de forma, assim, aquela forma armada, né? Tem que ter igualdade. Não tem igualdade. No passado não teve igualdade para os negros, hoje também não tem, por isso que eles não ascendem a posições mais privilegiadas, ou então muito raramente conseguem, e os pobres não precisa dizer, né? É verdade. Quer dizer, quem sabe como a escola pública sabe o quanto é difícil
para depois as pessoas se colocarem na sociedade com o nível de educação que recebem na escola pública. Eu não estou querendo aqui desmerecer os professores, não. Pelo contrário, são heróis os professores de escolas públicas, porque lutam com poucos recursos, com poucas alternativas, e a gente sabe do quanto eles são importantes para a sociedade. Infelizmente, a infraestrutura que é dada a eles não é adequada, essa é a realidade e a gente não pode fugir dela. Dr. Rubens Teixeira, você disse que se tivesse esse sistema de cotas lá, você seria usuário lá na sua juventude. Porém, você não usufruiu, porém se dedicou. Os seus filhos, eles já pegarão um ambiente da sua família. Você é um advogado, um economista, um estudioso, um autodidata, você já tem um embasamento cultural que você vai transmitir isso para os seus filhos também, né? Essa é uma vantagem também, né? Das pessoas que conseguem galgar através do estudo e conseguir se educar, fica mais fácil você educar uma outra pessoa. E essa cota, ela serve também para abrir portas e oportunidades para as pessoas que não tiveram essa felicidade, não é? Exatamente, exatamente. É o tal berço que você falou. O berço não quer dizer só financeiro, mas intelectual também. Às vezes você nasce numa família que não teve a oportunidade de estudar e você tem que ter essa acolhida, né, da sociedade através de um benefício para que a população mais carente possa ter acesso à cultura de uma certa forma, geral, ao estudo, a ter contato, se expor, né, ser exposto a esse ambiente mais, vamos dizer assim, inspirador, né? A sociedade tem que dar, o ideal seria que todos tivessem igualdade de oportunidade da educação, para que tivesse também condições iguais. Exatamente. Chegaremos lá um futuro, né? Como a base que é dada não é igual, e a questão do negro é uma outra coisa, né? Negros, índios, é questão histórica. A sociedade atual tenta compensar isso para que as pessoas consigam chegar à universidade e consigam transpor essa diferença. Agora, existe muita gente que fala assim, na verdade, depois o que entrou por cota vai sair prejudicado, vai ter uma formação pior. Olha, eu não acredito nisso, não. Na verdade, as pessoas conseguem tirar a diferença quando chegam na universidade e tiram a diferença, e as pessoas que gostam de usar esse argumento, vamos olhar mais à frente, não tenho a menor dúvida que nós vamos ter cotistas aí brilhando, tendo desempenhos excelentes na universidade, grandes resultados, grandes notas e até grande desempenho profissional. Eu tenho certeza disso porque eu já, de tanto ter transitado por dentro da universidade, como aluno, como professor, enfim, eu sei que tem muita gente de baixa renda, pessoa que entra na universidade com um preparo deficiente, mas o esforço faz a pessoa dar a volta por cima e supera, inclusive, pessoas que tiveram uma base melhor. Então, não é bom a gente ficar subestimando as pessoas, não. Com certeza. Dá oportunidade e vamos ver o que acontece lá na frente. É certo que vão ter pessoas que vão nos surpreender positivamente. Isso é bom, né? É bom a gente ter essa calma, essa tranquilidade e não ficar tão refratário à questão da cota, embora nós saibamos que seria o ideal que não tivesse desigualdade para não ter a cota. Com certeza. Mas já que a desigualdade existe, a cota é para compensar e diminuir esse degrau existente entre os mais carentes ou os mais discriminados e a sociedade que de alguma maneira é mais privilegiada, seja por não sofrer o peso de preconceito, seja por ter condições financeiras de educar melhor seus filhos. Muito bom. Dr. Rubens Teixeira, advogado economista, e o livro em 25 Leis Bíblicas do Sucesso se acha nas bancas, como é que tá? Estourou de vender, boas dicas, onde pode achar o livro? O livro está em todas as livrarias. Todas as livrarias. Uma performance de venda muito boa. E talvez esse mês que vem, nós estamos lançando aí a sequência dele. Pois é. É um livro que vai ser denominado Sociedade com Deus, de autoria de William Douglas, né, que é o juiz federal, que é companheiro meu, autor do 25 Leis, o coautor, e minha autoria também. Então, temos mais obras vindo pela frente aí, e esperamos ajudar as pessoas aí a serem melhores. O nosso esforço é esse, tentar ajudar, que é o prazer de todo escritor. Bacana. O Dr. Rubens Teixeira, obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Semana que vem já estará de volta Fernando Sérgio ao seu programa, então eu agradeço imensamente a sua atenção e o carinho aqui para conosco da Super Madrugada. Bom dia, viu?
bom dia, Edmar. Um abraço. Muito obrigado. A todos os ouvintes. Nosso doutor Rubens Teixeira, advogado, economista, colaborador aqui da Super Madrugada.